Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Nova vida. O que Deus preparou para os seus filhos. Quinto episódio. Deus deu-me o Espírito Santo. Estamos a falar da nova vida que temos em Cristo, seguindo a carta de Paulo aos Efésios. Leremos nesta epístola alguns versículos do capítulo 4. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 4:3-32. E o nosso assunto é o Espírito de que fala Paulo e de que fala toda a Bíblia, muito especialmente no Novo Testamento. Começaremos por lembrar que Deus é uma triunidade, isto é um só Deus, mas manifestado em três pessoas. Sem dúvida, este é um dos maiores mistérios de Deus. Entendemos quem é o Pai e o Filho, mas, em regra, temos dificuldade em entender quem é o Espírito Santo. Como a nova vida de que temos vindo a falar está intimamente ligada ao Espírito Santo, dedicaremos este e o próximo episódios a falar dele. Vamos ver em João 14, 16 e 17 como Jesus apresentou o Espírito Santo aos seus discípulos. Citação: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A primeira coisa a saber sobre o Espírito Santo é que ele não é uma força, um poder impessoal, mas uma pessoa. Sempre que a Bíblia fala do Espírito Santo, usa formas pessoais de tratamento. E Jesus diz que o Espírito Santo seria outro Consolador. A palavra outro, no original grego, significa outro da mesma espécie. O primeiro Consolador era Jesus, que estava ali fisicamente com os seus discípulos quando ele teve esta conversa com eles, mas ele iria partir. No entanto, enviaria outro para ficar em seu lugar. Outro como ele. E esse seria o Espírito Santo. Uma pessoa da mesma espécie, da mesma família, da Trindade Divina. Então, o Espírito Santo não é diferente de Deus. Ele é Deus. A segunda coisa que Jesus falou é que o Espírito Santo viria para o substituir a ele, Jesus, porque, como sabemos, Jesus iria partir desta terra. Jesus tinha dito aos discípulos que um dia os iria deixar, e isso deixou os discípulos naturalmente muito abatidos. Mas agora Jesus diz-lhes: não se preocupem, porque eu vou continuar convosco através do Espírito Santo. Por isso podemos afirmar com convicção que nenhum homem, nenhuma instituição, nenhuma igreja pode substituir Jesus, a não ser o Espírito Santo. A terceira coisa que Jesus fez foi chamar ao Espírito Santo o Espírito de verdade. Não apenas aqui, mas também em vários outros textos, lemos que Jesus enfatiza que uma das funções do Espírito Santo seria guiá-los em toda a verdade. Já alguma vez ia a conduzir o seu carro e chegou a uma encruzilhada sem qualquer placa a indicar o destino? E agora, por onde ir? Jesus disse aos discípulos: não tenham medo. O Espírito Santo que eu vou enviar vai sempre dirigir-os pelo caminho certo. Se ouvirem a voz dele,
vão certamente chegar ao destino. Em quarto lugar, Jesus também disse outra coisa que, no mínimo, nos deixa perplexos. Ele disse: vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Quero, sobretudo, chamar a atenção para esta última afirmação. Ele, diz Jesus, o Espírito Santo, estará em vós. Em geral, imaginamos que o Espírito de Deus habitaria em catedrais, em edifícios sumptuosos, mas não. Jesus diz que Ele habita em nós. Esta ideia aparece referida só uma vez ou surge noutras partes do Novo Testamento? O que nos surpreende, ainda mais, é que a realidade de Deus habitar no íntimo do homem surge em muitos outros lugares das Escrituras. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Você que é crente em Jesus, nós somos habitação do Espírito Santo. É algo tão extraordinário que nós vamos dedicar o próximo episódio a refletir sobre este tópico, porque ele merece. Acabou de escutar Nova Vida, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.